Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando no Evangelho em ordem cronológica. Hoje vamos ler o Evangelho de João, capítulo 17. Esse capítulo 17 tem uma oração. A oração que Jesus fez por mim, por você, para nós, para aqueles que creem nele. Bom, nós vamos meditar nele. Se você tem gostado de todo esse conteúdo, dê o seu gosto, partilhe o vídeo e vamos pedir para que o Espírito Santo, o mesmo que inspirou a Jesus a fazer essa oração por nós, abra o nosso entendimento. Meu Deus, que privilégio poder ler uma oração que Jesus fez por mim, por essa pessoa que está aqui comigo meditando. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor. Graças eu te dou, meu Pai, por isso, porque eu sei que nós não estamos só, mas o Senhor está conosco. Abre o nosso entendimento, eu peço. Amém. Versículo 1 do capítulo 17 de João. Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. O comentário: levantou seus olhos ao céu. O filho cumpriu com perfeição as instruções do pai e concluiu sua obra de ensino e de sinais no mundo com a mais preciosa oração das Escrituras. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Ele orou por si, concluindo sua missão e se consagrando como sacrifício e sacerdote, pelos discípulos e ainda por todos aqueles que viriam a crer nele, como eu e você. Essa oração revela que o Senhor Jesus entendia que a dor e a vergonha por ser levantado na cruz como maldito se transformariam em honra e louvor. E assim temos que ser nós, com esse desejo também de glorificar o Pai. Nós glorificamos dando um bom testemunho de Cristo aqui na terra. A parte B diz: o propósito de ser exaltado. Ao pedir ao Pai para ser glorificado, o Filho não visava receber exaltação para si, mas devolver toda a glória recebida para o Altíssimo, assim que todos vissem a resposta da sua oração. Isto é, no cumprimento perfeito das Escrituras quanto à morte e ressurreição do Salvador. O Evangelho se espalharia em todo o mundo, por todas as gerações. Com isso, pecadores se converteriam e a justiça e a pureza do Filho de Deus seriam concedidas a eles. Diante desse exemplo, fica a pergunta: aquilo que você tem pedido em suas orações, atribui glória a si mesmo ou ao Altíssimo? Porque se a glória é para nós mesmos, não vai glorificar o Pai, mas aquilo que eu quero que seja usado, eu quero ser usado, né? Então, digamos que eu faço um curso, uma faculdade, seja ela qual for, mas eu quero usar esses benefícios que Deus está me dando para ganhar outras almas. Pode ter certeza que Ele vai abençoar. 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe destes. O comentário: vida eterna é muito mais que uma existência sem fim. Todos os seres humanos foram criados por Deus para serem imortais, mas a desobediência do primeiro homem, Adão, gerou a morte tanto física quanto espiritual das criaturas. Porém, a alma continua existindo. Isso quer dizer que, mesmo que o corpo humano pereça, a alma permanecerá viva. Portanto, todos terão a eternidade pela frente. A diferença é que enquanto uns desfrutarão com alegria, paz e vida, outros a vivenciarão com sofrimento, dor e morte espiritual. O Senhor Jesus recebeu autoridade para conceder a todos essa plenitude divina que se chama vida eterna. No entanto, só a possuem aqueles que obedecem à sua palavra e andam na disciplina da fé. E eu considero um louco, né? Aquele que vive somente por esta vida e não considera a vida eterna. 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O comentário diz: que te conheçam a ti só. A simples compreensão das Escrituras, as muitas obras e o ativismo religioso não são suficientes para uma pessoa ser salva. Exatamente dessa forma viviam os judeus daquela época. E mesmo assim não criam no Messias. Eles sabiam muito a respeito do Altíssimo, mas não o conheciam. Além disso, se orgulhavam por serem descendentes direto de Abraão,
mas não imitavam a fé dele. O requisito básico para obter a salvação é conhecer o Pai por meio do seu Filho Jesus. Conhecer o Senhor é uma experiência pessoal intransferível chamada de novo nascimento. Quem nasce dele tem a glória divina revelada em sua vida. Dessa forma, a salvação começa aqui, neste mundo, quando somos gerados espiritualmente e passamos a ter Deus como Pai e Senhor do nosso ser. Por melhor que eu possa ser, ou fazer, ou entregar, nada disso pode garantir minha salvação, somente a minha fé em Jesus Cristo. A parte B diz o único Deus verdadeiro. O princípio absoluto da fé está em abandonar todos os deuses criados pelas mãos humanas para crer no único e verdadeiro Deus. Tal exigência da fé se deve ao fato de que, por mais inteligente que possa ser, nenhum homem pode conseguir definir tão grandioso ser, Senhor. Isso significa que as palavras são limitadas diante do seu caráter. Desse modo, quem seria louco de reproduzir uma imagem para diminuir sua grandeza? Mesmo o Altíssimo sendo tão extraordinário, ele foi capaz de descer até a humanidade por intermédio do seu Filho. Por isso, o seu propósito é ser reconhecido e adorado através de uma fé sólida e sincera e não por meio de uma representação fantasiosa. E por isso nós temos a Ele, somente a Ele. É Ele que intercede por nós junto ao Pai, não há outro. É Ele quem está agora no tabernáculo de Deus e levando a Deus as nossas orações. Não há outra e nem outro. Então Ele é único. É Ele que morreu por nós. Não devemos buscar ou adorar outro, porque fora de Jesus ou além dele não há outro que foi santo. Todos fomos pecadores. Então, conhecer somente a Ele. Ele é o único Senhor. 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. O comentário: consumado. Para cumprir a vontade de Deus, o Senhor Jesus se concentrou obstinadamente em seus propósitos. Em um episódio, quando tinha apenas 12 anos, ele se distanciou temporariamente de sua família para ficar no templo em Jerusalém, diante dos doutores da lei. Ao encontrá-lo, Maria logo o questionou, mas a resposta dele revelou que tinha consciência da sua missão. O pai estava em primeiro lugar na vida do filho, por isso a tamanha dedicação em servir fez com que ele concluísse a obra que lhe fora designada com perfeição e fidelidade. O 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O comentário: junto de ti mesmo. Ao assumir forma humana, o Senhor Jesus perdeu momentaneamente a glória que tinha junto ao Pai desde antes da fundação do mundo. Essa glória consistia em desfrutar de maneira ininterrupta e poderosa da sua presença. Ele sabia que o caminho para ter novamente esse privilégio era o Gólgota. O Messias recusou a glória dos homens e do diabo, mas não recusou passar pelo sacrifício, porque vislumbrava uma recompensa infinitamente superior. Do mesmo modo, não se deixe enlaçar nem influenciar pelas muitas glórias que o mundo oferece, pois elas são enganadoras e passageiras. Além disso, roubam a glória da eternidade com o Altíssimo. Então é muito forte, né? Aquele que já existiu, veio, se fez carne, se despiu de toda a sua glória para poder morrer por nós. Qual outro Deus nesse mundo fez isso, né? 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaste a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Então, as pessoas que buscam a Jesus, que vão até a igreja, que buscam, recebem o seu Espírito, foi Deus quem as trouxe. 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Comentário: receber a palavra com disposição para praticá-la revela quem de fato é de Deus. Aquele que guarda e exercita os ensinamentos contidos nas Escrituras fundamenta a fé e preserva a alma para a vida eterna. 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste,
porque são teus. O comentário: eu rogo por eles. O Senhor Jesus intercede especificamente por aqueles que haviam se tornado filhos de Deus. Ao dizer que não orava pelo mundo, não significa que os perdidos não mereçam sua atenção, e sim que ele se atenta cuidadosamente àqueles que o buscam. Embora o Senhor Jesus tenha vindo para ser o Salvador do mundo, o seu sacrifício não salva o mundo, e sim aqueles que creem. Dessa forma, sua oração pelos filhos indica que a salvação só é mantida se o salvo se conservar em contínua vigilância espiritual. A salvação não é um prêmio alcançado sem esforço, mas uma conquista que requer renúncia pessoal diária, prudência e obediência à palavra. O Messias também intercedeu pelos seus servos, porque após sua ascensão, eles assumiriam a responsabilidade de anunciar sua obra de expiação ao mundo. Portanto, o mundo depende dos salvos para tomar conhecimento da necessidade da salvação. E é aqui que nós vemos que a graça, ela não é de graça, né? Ela exige a minha renúncia, ela exige o meu sacrifício, o nosso sacrifício. 10. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. O comentário do 11, né? Guarda em teu nome. Ao fazer esse pedido, o Senhor Jesus expressou o desejo de ver os seus filhos deixando debaixo da proteção do alto, guardados completamente do mal. Em teu nome. É a garantia desse amparo, uma vez que o nome de Deus representa o seu poder, o seu caráter, a sua essência e todos os seus infinitos atributos. Em um mundo cheio de traições, instabilidade, insegurança, ser guardado pelo Senhor equivale a um tesouro de valor inestimável. Jesus não estaria mais no mundo a partir daquele momento, porque ele iria morrer e ressuscitar, mas ele não nos deixaria sozinho, deixaria o Espírito Santo. E por isso que ele diz, eu vou para ti. E ele pede, Pai, guarda-os. Agora pode imaginar Deus nos guardando? E em nome dele, aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós somos. Então, da mesma forma como Jesus viveu em comunhão com o Pai, hoje nós também temos esse mesmo poder de viver em comunhão com ele. A parte B do versículo, para que sejam um. O Senhor Jesus desejou a nós a mesma intimidade e unidade que ele desfruta com o Pai. Quando vivemos a fé e nos apropriamos do seu sacrifício, passamos a ser considerados não mais culpados, e sim justificados pelo Altíssimo. Isto é, a cruz depositou em nossa alma a justiça do Filho. Por isso, passamos a ser considerados perfeitos como ele é. Mas como é possível permanecer todo o tempo nessa unidade, mantendo a mente ocupada com os pensamentos de Deus, revelados em sua palavra, e dando ao Espírito Santo a liberdade para nos guiar e nos inspirar de acordo com a vontade divina? 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. O comentário, o filho da perdição. O Senhor Jesus presta contas da sua missão ao Altíssimo e mostra que não falhou na responsabilidade de guardar os que creram nele. Pelo contrário, nenhum deles se perdeu, a não ser Judas, o filho da perdição. Ele não foi guardado por Deus devido à insensibilidade à sua voz. Dessa forma, Judas fracassou na fé e perdeu a oportunidade de ser salvo. Isso mostra que da parte divina nunca haverá falhas, pois o caráter do Senhor é perfeito e a sua palavra jamais deixará de se cumprir. Diante disso, cabe ao ser humano o cuidado de crer e obedecer ao Eterno, se não quiser sucumbir como Judas. E eu fico aqui imaginando, né, porque o apóstolo João, ele escreveu esse evangelho tantos anos depois, né, mas ele se lembrava de cada palavra. Ele memorizou a oração do Senhor Jesus. É o que temos que fazer, memorizar as palavras de Deus, porque elas são ouro sobre nós. 13. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Sabe, essa alegria que o mundo não tem. Alegria completa, né?
O mundo proporciona alegria, né, prazeres, mas são prazeres que passam e vão. Mas a alegria que Jesus nos dá é completa. Por isso que quando você recebe essa alegria, você fica satisfeito. Ainda que o mundo ofereça muitas outras coisas, mas nada que o mundo ofereça é comparado a essa alegria. 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que vos tire do mundo, mas que os livres do mal. O comentário: não peço que tires do mundo. A petição do Senhor Jesus não visava poupar seus discípulos das tribulações, mas protegê-los da ação destrutiva do diabo. Em todas as Escrituras, não há uma só promessa de facilidade para os seus servos, o que significa que eles só poderiam provar sua fé se passassem por dificuldades. No entanto, há inúmeras promessas de proteção e livramento. Assim como os discípulos, nós enfrentamos perseguições e ódio por parte do mundo, mas por meio do Espírito Santo somos capazes não apenas de permanecer firme, mas também de sustentar o bom testemunho da fé. E é quando surgem as lutas que eu percebo que realmente eu já não faço parte desse mundo, porque esse mundo nos odeia. 16. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. O comentário: santifica-os na tua verdade. O pedido do Senhor Jesus aos seus discípulos era para que eles vivessem separados do pecado e se mantivessem longe das preocupações mundanas. O Salvador afirma que eles só alcançariam isso se observassem e obedecessem às Escrituras Sagradas. Desse modo, ele revelou o segredo para se conservar com os pensamentos puros e o caráter reto. A palavra de Deus é o perfeito instrumento para corrigir, exortar, estimular e sustentar a fé e o temor. Isso significa que tudo na vida do ser humano acontece por meio da palavra, e sem ela é impossível manter a salvação. 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, nós temos uma missão. A mesma missão que Jesus veio trazer ao mundo, nós também carregamos ela, de levar a palavra da verdade para aqueles que ainda vivem na mentira, levar luz para aqueles que ainda estão em trevas. 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Comentário: por eles me santifico. O Senhor Jesus não precisava ter mais pureza e santidade, pois por toda a eternidade ele já possuía esses atributos. Porém, a declaração por eles me santifico a mim mesmo nos remete ao ato do sumo sacerdote que, para entrar no Santo dos Santos, se consagrava para ser aprovado diante do Altíssimo. O Messias, como nosso sumo sacerdote, fez da mesma forma enquanto esteve neste mundo. Se consagrou noite e dia para que em sua morte seu sangue obtivesse a redenção dos homens. Portanto, o Senhor Jesus pode requerer santificação e obediência das pessoas a fim de que elas se tornem retas e irrepreensíveis diante do Pai. E aqui nós vemos o quão forte é, né? Santificado, ele pedia para se santificar e assim também fazia o mesmo pelo povo. 20. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Aqui chegou a nós também. Então, aqui ele afirma que essa oração não foi somente para aqueles que estavam ali ouvindo aquela oração, mas hoje, para mim e para você. 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Comentário: para que todos sejam um. Baseadas nessa afirmação, muitas pessoas têm se empenhado a unir crenças e religiões sobre a alegação de que devem possuir os mesmos princípios e propósitos. O argumento usado agrada toda a sociedade, uma vez que se fundamenta no ideal da paz mundial. No entanto, as Escrituras nunca estabeleceram a paz e a união como meta ou recompensa para o cristão, muito menos estimulou a buscar por objetivos a qualquer preço. A verdadeira unidade consiste na aliança do ser humano com Deus.
E o vínculo que sustenta essa união é o Espírito Santo, que nos torna membros da família divina. Aqueles que vivem essa ligação espiritual com o Senhor priorizam os princípios da fé, se mantêm separados do pecado e são obedientes à palavra de Deus. Além disso, por terem a natureza do alto, não vivem com hostilidade, mas transmitem a paz e a alegria que vem do alto. Você já imaginou que privilégio? Nós deixamos de ser da família desse mundo, mas passamos a ser da família do alto, da família de Deus. Passamos a ser da família de Abraão, família de Isaac, Jacó, Davi e tantos outros heróis que a Bíblia cita. Nós passamos a ser irmão do Senhor Jesus, família de Deus. Que maravilha! E esse é o privilégio para poucos, mas para poucos que estão interessados em sacrificar. 22. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então, ele está sempre afirmando que esse deve ser o nosso relacionamento com Deus. Assim como o casal, né? O marido e a mulher se casam, ambos se tornam uma só carne, estão unidos, assim temos que ser nós com Cristo. 23. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os teus amados a eles como me tens amado a mim. Por isso que aqueles que criticam o trabalho deste ou daquele, tem alguma coisa de errada, né? Porque se todos nascemos de Deus e somos da mesma família, como é que eu vou criticar? É como se, por exemplo, eu agora, a boca, né, que eu tenho, começasse a criticar a minha mão. Faz sentido? Estou criticando o próprio corpo. 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Comentário: estejam comigo. Tudo o que é relacionado a Deus exige fé do ser humano. Pela fé cremos nele, sem nunca termos contemplado a sua face. Pela fé cremos em sua palavra, sem nunca termos ouvido o som da sua voz. Pela fé cremos no céu, mesmo sabendo tão pouco sobre ele. Contudo, em breve, não apenas veremos a materialização dessa fé, como também participaremos de toda a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, eternamente. Por isso, a fé consiste em você crer naquilo que você espera, naquilo que você ainda não vê. 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Um casamento perfeito e mais, né? Como o Senhor Jesus disse aqui nessa afirmação, aonde eu estou, eu quero que eles estejam também. Então, eu quero estar onde Jesus está. Eu não quero estar em outro lugar. A vida eterna, onde Jesus está hoje, é onde eu quero estar, e você também quer? Então, faça de tudo para você chegar nesse reino. Tenha isso como um propósito. Meu propósito de vida aqui na terra é primeiro glorificar o Pai e segundo chegar no céu. Tá bom? Fique bem.